of us who are operating loyalty programs, it starts to feel like the end of the card. Because at the point at which your one device allows you to sign up, earn, pay, redeem, and have a digital experience, the card, you're going to have to create a justification for carrying that other card in your wallet. And so Apple Pay is, I think, the beginning of a transformation that we expect to see. And you know, Bill Gates said that with new technology, we consistently overestimate what will happen in the next 2 years. But we underestimate what's going to happen in the next 10 years. So do I think that this time next year, when I stand on this podium, there will be no more loyalty cards? Absolutely not. But I do think that Apple Pay, and we've seen it with the Starbucks mobile app, that each of the loyalty operators in this room needs to think about what their plan will be if their card is no longer the most important digital representation, or physical representation of their brand. Number two, what is happening rapidly is that the customer is more and more in control. The customer is in control of how the program is operating. And I think about an example like Sephora. Sephora, everybody knows it, the cosmetic company. They have this program for their best customers where they have this beauty box that they send. Did anybody ever see I'm only thinking about the girls in the room, the Sisterhood of the Traveling Pants? There was this set of jeans that got sent from one place to the other. It was a teenage movie. But that's actually what Sephora is now doing. They have a box full of cosmetics, and it gets sent from one good customer to another. And that good customer calls a bunch of other good customers in that city, Memphis, New York, Chicago, calls 10 other customers, and they go through the box. And they bring all of their cosmetics, the ones they're not using, they put them in the box, and they take out of the box what they want. Company has nothing to do with it. Doesn't move the box, doesn't pay for the box. It's all between customers. Customers are essentially creating their own experience and taking over the brand. I think about Caesars as an example. Everybody knows Caesars Gambling. They also do, of course, they're one of the biggest show production facilities in the world, and they now offer to their customers tickets to their competitors' shows. Why? Because their customers have said, if you don't give me tickets to MGM, I will go and buy them, and I'll get them from somebody else. So if you want me to love you, give me MGM shows. So this idea that your brand, that you can control it and put a wall around it, is gone. The customer decides where your brand goes and what they do with your brand. This example that I have up here that's worth looking at is just one other example, mostly from Asia, but we're seeing it here in Brazil, most certainly, which is conversion programs. And I'm gonna make a bold statement here and say that loyalty operators who get tired or get lazy, maybe, decide, why do I have to create a value proposition for my customer? I'll just give them a currency, whatever we call it, and I'll let them go and convert their currency to a flight reward, or to a merchandise reward, or to an experience reward, or to a store reward. Essentially putting all of the responsibility on the customer to try and figure out their own value proposition. So you remember I talked about there's good customer experiences where the customer builds your brand for you, like the Sephora box. And then there are customer experiences where the marketer says, I don't need to create a great value proposition for my customer. I'll just let them take their points and do whatever they want with them. I think that's probably not the best customer experience for customers when they have to go and do all of their own work to get a reward. And lastly,
the customer has more tools, and the company has more loyalty tools to work with. So this is an example this picture is actually taken from the Air Miles Reward program in Canada, and one of our key sponsors in the program is the Liquor Control Board. If you've ever been to Canada, it's a terrible thing. The government actually controls the sale of liquor, which means that we have huge taxes on liquor, which means that we have very unhappy liquor buying customers. But what the company does is it acts like the best-in-class retailer. And this company, the Liquor Control Board, has won Retailer of the Year award 2 years in a row because they offer the Air Miles Reward program, they offer loyalty points, they offer discount promotions, they offer recommended best customer offers. The reason I raise that as an example is that most retailers today are not offering a program, they're offering a portfolio of incentives. It's discounts and price promotions, it's short-term promotions like what Brand Loyalty does, merchandise promotions where your customer can collect, and at the end they get a set of knives. It's long-term promotions like DOTS, coalition programs. More and more, a loyalty strategy is a combination of incentives to be able to change your customer behavior. And in that way, you are able to talk to 100% of your customers, as opposed to most loyalty programs only probably talk to 50% of their customers. You have to expand the incentives to talk to all of your customers. And we're seeing that happen more and more in all of the loyalty programs that we look at. So what do I think this means for Brazil? Number one, in Brazil, of course, you have a very fluid change in terms of the income classes that are going to be buying brands today and in the future. And so where I would say that a lot of the standalone existing loyalty programs are very focused on value, which is absolutely makes perfect sense, focused on the top end of the customer base where value comes from today. But value is going to come tomorrow from a much broader base of customers. So loyalty operators need to figure out how to create a value proposition that is going to change the behavior of all of their customers, not just the top end of their customers, and be meaningful and relevant to all of those customers. The second thing I'd say is that, back to my data, my point about data, is that it's important for companies to really get disciplined about collecting data and using that data to create a proposition, let's say an incentive, a reward that makes sense for Class D and E, Class C, and Class A and B. You know, when I think about something like the DOTS coalition, what they've essentially created is a coalition that can speak to the entire base of potential customers for Banco do Brasil or for Supernosso, can speak to all of their base, not just their top end, by having essentially the data to be able to create a proposition that's meaningful for every customer. It looks different. Class A and B will get different communications and different rewards, but you have one platform to be able to create value for all your customers. And let's face it, Class C is where the biggest bulk of growth is going to come from. But it needs data. It needs data, and it needs data analytics and profiling in order to direct offers. You need to be focused on results. And this is nothing new. I think every loyalty operator in Brazil is results focused, and there are best-in-class programs operating here. But a good loyalty strategy has, strong results on acquisition, strong results on retention, strong results on building up your offer base and promotional response.
It's important that a loyalty strategy does all of those things, and it's really focused on getting results, bring in new customers, increase basket size and lift, and increase brand preference over time. That's the perfect recipe for creating a long and engaged customer base. It's also critical, and I'm sorry, you can blame Google Translation for the E that's missing there. But it's critical that you have a broad rewards base. Everything from flight all the way down to merchandise promotions and discounts in store. You know, we have found in the Air Miles Reward Program, as an example, 40% of our discount customers, the customers who redeem for a discount at a grocery store, are what we would call income class A, our best customers. So a segmentation that says A is going to want flight and C is going to want discounts is too rudimentary. It's too unsophisticated. In fact, we find that income classes A and B redeem for discounts, and our equivalent, so the Canadian equivalent of income class C, is actually very aspirational about flight rewards. And so understanding at a customer level what they want and what will change their behavior is critical, but having a full spectrum, really a portfolio of rewards, is the way that you get 100% of your customers to come into the store, because all of them want something, want some sort of a reward. And then finally, again, very important, and especially in Brazil, where it takes a long time to get a reward. We did a study of standalone programs, so proprietary store programs and bank programs and fuel programs in Brazil. And what we found, that there were some programs where, or most programs actually, where attainability, so the ability to get a reward, was very, very low. And on average, it took a customer in Brazil 30 months to get a reward. So let's say in a fuel program where I'm filling my car every week, if it takes me 30 months before I get a reward, I have forgotten about that program. It has no great meaning in my heart. I certainly don't have an emotional connection to that brand. So one of the benefits of going into a program, a loyalty program, where there are a coalition, where there are many players, many companies who are all giving the same currencies, the same reward, as DOTS does, as an example, or Air Miles in Canada, is that it speeds up how quickly the customer will get a reward. And so what we find is that a customer who might have waited 30 months might now be able to get a reward in as short as five months, or maybe 6 months. At the most, even if you're looking at a lower class, income class customer, it might be 10 months or 12 months. But that's a lot better than having them wait 30 months. So look at ways to create value by issuing a common currency, as a coalition does, or other partnerships, where in that partnership you increase the attainability of a customer. Because if there's one thing that we know with 100% certainty, if a customer doesn't get a reward, they will not change behavior. They must get a reward in a reasonable period of time, or they say, this is not for me. And then you've lost them. So, you know, when I say that the world has gone promotional, this is just an example from Air Miles. In the last 10 years or so, we have taken the number of promotions that we do from 20% to 70%. This is just comparing gas, grocery, and pharma, the sort of the drugstore category. All of them are going up and to the right, which means that the business of loyalty is now the business of promotions. And on top of that, it means price promotions, points promotions, merchandise promotions, experience promotions, tickets to movies,
think about all of the types of incentives that you can use to move your customers up and to the right, because they're not just responding to one thing anymore, and they expect more. That is really sort of the approach that our company has taken. We believe ultimately the business of loyalty is really the business of four things: getting more new customers, increasing their basket size, how much they buy. That could be just as true in retail as it is for a bank, getting them to buy more products, getting them to shop more often, more trips, more frequency, and then finally, brand preference, picking your brand versus all your competitors. That's it for me. Thank you. Muito obrigado, Caroline, pela apresentação excelente, mostrando para a gente cases de diferentes indústrias, como trabalhar as diferentes classes sociais. Acho que endereçou muito dos anseios de quem já tem um programa de fidelidade e está querendo evoluir com esse programa, ou quem está pensando em criar um programa de fidelidade, está na dúvida se como fazer ou não. Acho que está muito bem endereçado. Thank you. Thank you. Dando sequência ao nosso primeiro dia de evento, teremos um painel que vai falar sobre o impacto da emergência de Big Data no novo modelo de interpretação do comportamento do consumidor. Esse debate vai ser moderado pela Márcia Ogawa, ela é sócia da Deloitte. Eu queria chamar a Márcia e ela mesma vai conduzir o painel a partir de agora, apresentando os demais participantes. Uma salva de palmas. Tá, muito obrigada, Fábio. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer primeiro a presença de todos nesse evento. Gostaria de agradecer a Terrapin pela organização desse brilhante painel. E agora nós vamos irei conduzir esse painel de Big Data. Big Data tem sido um assunto bastante empolgante, um assunto bastante comentado nas grandes corporações. E gostaria de convidar três empresas acho que têm características bastante complementares e que poderão dar uma perspectiva da situação do Big Data, da situação do consumidor diante do Big Data, dentro da existência do Big Data, dentro do cenário brasileiro. Então, gostaria de convidar primeiro Leonardo Tristão, diretor-geral da Facebook Brasil. Leonardo Tristão é diretor-geral do Facebook Brasil, onde ingressou desde junho de 2011. Entre 2005 e 2011, Leonardo foi um dos responsáveis por iniciar e expandir a operação da Google no Brasil. Também atuou em companhias como IBM e Ericsson, onde seguiu a carreira internacional em países da Ásia e Américas. Leonardo Tristão é formado em Engenharia de Telecomunicações no Instituto Nacional de Telecomunicações e tem MBA pela San Diego State University. Muito obrigada. Agora eu gostaria de convidar Ricardo Orlando, Chief Data Officer do Itaú Unibanco. Ricardo Orlando é Chief Data Officer do Itaú Unibanco desde 2012. É formado em matemática pela USP, com especialização em administração pela FGV e mestrado no MIT. Iniciou carreira em tecnologia em 1987 e ingressou no Itaú Unibanco desde 1990, tendo também atuado como diretor de crédito e cobrança no Banco Varejo de Pessoa Física entre 2004 e 2010. Muito obrigada. Gostaria de convidar agora a Alessandra Bomura Nogueira, Executive VP Customer Care e CIO da GVT. Alessandra Bomura Nogueira, bacharel em Ciências da Computação pela Unesp, MBA de Gestão Empresarial pela FGV, Liderança e Tecnologia pela School of Management Cranfield, na Inglaterra, é vice-presidente executiva da GVT, responsável pela área de Tecnologia da Informação e Atendimento ao Cliente. Possui 22 anos de experiência em telecomunicações, gestão e governança de TI, gestão de portfólio de projetos, arquitetura e integração, BPM, BSS, OSS, Business Intelligence, Call Centers e gestão de inovação. Muito obrigada. Bom, então temos aqui, eu acho que 3 empresas que são
que tem perspectivas distintas em relação ao papel do consumidor e ao estágio do Big Data aqui no Brasil. Né? São perspectivas distintas que eu acho que vão gerar um bom debate. Gostaria primeiro de endereçar a primeira questão ao Leonardo. O Leonardo, como vocês sabem, é presidente do Facebook aqui no Brasil. O Facebook hoje no Brasil já tem, só o Facebook no mundo inteiro tem mais de 1,3 bilhões de consumidores no mundo. E hoje eu soube mesmo que o Facebook, hoje, são publicados no Facebook 350 milhões de fotos por dia. Ou seja, é uma fonte inesgotável de informações do consumidor. Então, a pergunta que eu gostaria de endereçar ao Leonardo como vocês têm percebido a evolução no comportamento desses consumidores, Leonardo? Tá, com tanta informação de consumidor na mão, o que você tem percebido na evolução nesses últimos anos do consumidor? Bom dia, gente. Estão ouvindo? Sim. Bom dia, pessoal, tudo bem? Primeiro, eu quero agradecer a TRP pelo convite. Prazer estar aqui dividindo um pouco da nossa visão com vocês. E o consumidor ele mudou e ficou mais maduro. Hoje o consumidor ele consegue, sim, entender mais a informação disponível, porque eu acho que eu quero dividir talvez em 3 fases essa evolução. Né? A gente está completando 20 anos de internet aqui no Brasil, e a primeira grande mudança foi realmente a democratização do acesso. Com isso, né, você teve, com cada consumidor, uma oportunidade de acessar informações até então limitada ao mundo impresso, né, e mundo de TV. Com isso, a gente percebeu uma modificação muito grande, até mesmo de como a internet é reorganizada. Todo mundo aqui se lembra que a internet você navegava de uma maneira anônima. Ninguém sabia quem estava por trás daquele computador. E a grande mudança que a gente observa, e o Facebook certamente tem um papel fundamental, e teve um papel fundamental, é que a internet hoje, a grande maioria das pessoas, certamente 100% no Facebook, você sabe quem está do outro lado. Ou seja, a pessoa ela é identificável. 100% das pessoas hoje navegam no Facebook logadas. Então, eu sou o Leonardo, independente de onde eu estiver. Se eu estiver atrás de um desktop, se eu estiver acessando via um tablet, se eu estiver acessando via um telefone celular. Com isso, a gente consegue, sim, entender a jornada do consumidor. E se o consumidor, por exemplo, se as pessoas, se quase 90 milhões de pessoas que acessam o Facebook todos os meses, se ele tem mais interesse por esporte, se ele tem mais interesse por viagens, se ele está no momento de compra de uma TV, se ele está no momento de compra, enfim, em diversos momentos na jornada do consumidor. Tá? E a grande missão do Facebook é como que eu consigo dar para essas 1,3 bilhões de pessoas ao redor do planeta que acessam a plataforma uma experiência mais pessoal. Cada um de vocês aqui tem um relacionamento diferente com o Facebook, porque o feed de notícias é individualizado, ele é personalizado. A grande busca do Facebook é como que eu consigo apresentar o conteúdo correto para cada uma das pessoas. E isso quem define são exatamente as pessoas, pela maneira de navegar no Facebook, pelas páginas que gostam, da maneira que interagem com as pessoas, da maneira que, o tipo de conteúdo que dão like. Então, hoje a gente tem em torno de 4 bilhões de likes diariamente, né? Então, esses sinais são importantes para a gente entender realmente quem está por trás, quem é o consumidor e que tipo de conteúdo a gente consegue realmente apresentar de uma maneira muito pessoal. Muito obrigada, então, Leonardo. Mas
própria Caroline, no painel anterior, falou um pouco sobre essa personalização e a questão da privacidade. Será que você poderia comentar um pouquinho sobre esse tema também? Claro, esse é um ponto super importante para a gente, porque a privacidade ela nunca é a nível, né, a gente nunca entende a nível de indivíduo. Tá? Então, a gente realmente garante a privacidade a nível de indivíduo. Então, quando a gente pega os 90 milhões de brasileiros que estão na plataforma, nós conseguimos definir quais são os grupos de pessoas, por exemplo, que têm interesse por viagens. Tá? E aí, dentro desse grupo de pessoas, aí sim a gente consegue, né, tanto do ponto de vista de conteúdo para o indivíduo e também para o mercado publicitário, dar essa segmentação. A privacidade é um ponto central dentro da nossa estratégia e a gente garante que o indivíduo sempre é preservado. Tá, ok, muito obrigada. Bom, Ricardo, você vem também de uma escola distinta, que é uma escola de bancos, né? Então, será que você poderia dar um pouco dessa perspectiva de mudança de hábitos do consumidor sob o ponto de vista da perspectiva de bancos? O que você tem visto e qual impacto isso tem sob o ponto de vista do Big Data, da tecnologia, para acompanhar essa mudança de hábitos do consumidor? Na verdade, assim, a gente viu aqui algumas experiências em Twitter, o próprio Leonardo comentando a respeito do Facebook. No fundo, a relação dos clientes com o banco está mudando enormemente, né? Quando a gente vê que os canais digitais, quer seja internet, quer seja mobile, representam hoje, em termos de número de acesso, um acesso maior do que os canais físicos da agência, isso já representa uma mudança significativa. Ou seja, o banco está a cada minuto na vida das pessoas. Antes, a relação das pessoas era através de ir à agência, aí um ATM, o caixa eletrônico. Hoje não. Hoje, quer dizer, elas interagem através do mobile, quer seja do smartphone ou do tablet, ou mesmo no desktop, enfim. E especificamente em termos de mobile, isso está explodindo. Quer dizer, está uma curva exponencial de utilização que a gente vem divulgando aí no mercado há mais de um ano, aí, que esse crescimento está enorme. Em relação a Big Data, os bancos, como empresas como o Facebook ou como as telcos, eles têm um volume de informação bastante grande. E tecnologias como Big Data, obviamente, podem e vão nos auxiliar a entender comportamento de cliente. Vai ser fundamental e para a gente já vem utilizando muito isso. Perfeito. Alessandro, você gostaria de complementar em relação a essas fontes, diferentes fontes de informação agora que o Big Data está proporcionando e como que as telcos têm se posicionado, ou especificamente a GVT tem se posicionado em relação ao assunto do Big Data? Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês hoje, falando sobre esse tema tão bacana. Quando a gente pensa em telecom, eu acho que, além da questão do comportamento, é muito importante a gente entender o quanto que esse cliente está satisfeito ou insatisfeito e qual a probabilidade dele continuar como cliente ou se tem algum risco nisso. Então, diferente de algumas indústrias, em telecom a gente consegue mapear todos os eventos, seja ele ligando no call center, todos os usos dele, que conteúdo ele está vendo, o que ele está navegando, que hora ele navega, com quem ele fala. E, obviamente, tem toda uma questão de privacidade, mas o volume de informação é muito alto. E antes, a gente tinha uma limitação tecnológica. O Big Data tira essa limitação. E aí o desafio, já que a gente pode estar manipulando tudo isso, o que é relevante, né, nesse contexto? O que vale a pena focar para que a gente tenha, de fato, algum insight que vale a pena, que traga algum valor. E, além desse entendimento claro, tem que ter um equilíbrio, um balanço daquilo que é possível fazer. Então, a localização desse cliente é muito relevante, porque mesmo que eu entenda que ele precisa de um determinado produto ou aspecto, se eu não tenho presença nessa localidade, não faz sentido. Também a questão de crédito é relevante, porque se ele precisa de alguma coisa, mas ele é um cliente que não tem capacidade de pagamento. Então, são todas essas variáveis que aumentam bastante a complexidade da coleta do Big Data. Por outro lado, traz novas oportunidades que antes a gente não tinha.
E você gostaria de compartilhar alguma iniciativa que você tenha realizado dentro da GVT, especificamente em Big Data? A gente vem trabalhando, eu diria que a gente está numa fase ainda inicial, né, com bastante iniciativas espalhadas na empresa. Mas, por exemplo, toda essa questão de retenção de clientes, que é uma coisa bastante, diria que está muito na agenda da empresa, de todas as telcos. E é muito importante para a gente entender por que esse cliente está saindo. Porque se a gente só olhar o que ele nos diz quando ele está falando com a gente, é muito genérica essa informação. Ele fala, é preço. Então, como é que a gente entende qual é as causas reais desse cliente, do entendimento disso? A gente segmenta esse cliente e faz a oferta correta, coloca ele no produto correto. Então, esse é um trabalho que a gente vem feito. Para vocês terem uma ideia, no primeiro exercício, a gente conseguiu identificar 19 ofertas que não tinha sentido nenhum. A gente implementou 23 novas, né, e trouxe um resultado bastante interessante, mas isso é muito dinâmico, né, então a gente tem experimentado bastante coisa. Legal, muito obrigada. Leonardo, você gostaria de compartilhar um pouco o que vocês têm feito um pouco no Facebook em relação ao Big Data, alguma experiência que seria relevante para o público? Sim, eu entendo que tem muitos varejistas aqui, e o varejo foi o primeiro segmento, talvez, que tenha descoberto o Facebook como uma plataforma não apenas de aquisição de novos clientes, mas também de upsell, né? Você pegar a sua base de clientes e fazer upsell. Então, hoje, por exemplo, nós temos uma ferramenta onde você pode partir do CRM, do varejo ou de qualquer empresa, certamente Itaú, GVT, são empresas também que já usam isso. Você parte do próprio CRM, onde você tem a tua informação sobre o consumidor, e nós encontramos esses consumidores dentro do Facebook. E a partir disso, você começa a ter a oportunidade de falar com essas pessoas de uma maneira diferenciada, de uma maneira, um pouco o que a Alessandra falou, de casar o produto correto para a pessoa correta. Então, você pega um varejo com 50 mil SKUs, para quem que você vai oferecer, talvez, um tênis feminino esportivo? Não é para mães genéricas. Você pode oferecer para mulheres de uma faixa etária que tem interesse por corrida, e aí a dispersão do teu investimento e a maximização do retorno é muito mais eficaz, é muito mais eficiente. Tá? Então, isso a gente vem trabalhando. E uma evolução disso, por exemplo, bom, se os meus melhores clientes têm as características A, B, C e D, será que tem outros brasileiros que não são meus consumidores hoje, mas com essas mesmas características, dentro da base de 90 milhões de brasileiros? Aí a gente ajuda as marcas a acharem essas pessoas, e aí sim você começa a fazer uma oferta correta para esse grupo de pessoas. Então, um pouco da experiência que a gente vem trabalhando aqui no Brasil já. E o impacto dos anunciantes sobre esse novo cenário? Como é que você compartilharia um pouco essa experiência dos anunciantes, do ponto de vista dos anunciantes? Eu acho que, como algo novo, né, você precisa virar a chavinha aqui do ponto de vista organizacional, muitas vezes, porque você precisa de garantir que... Né, imagina que o departamento de marketing e comunicação sempre foi voltado para criatividade, inovação, um relacionamento muito forte com o negócio. Você tem um grupo de profissionais agora extremamente, né, essencial para essa estratégia, que é a pessoa que tem conhecimento analítico, de tratar dados, de trazer insights a partir de uma análise de dados. E aí você, sim, um grupo de profissionais que vai agregar toda aquela parte de criatividade e inovação, que é como a mensagem será passada. Mas os insights que você precisa gerar dentro, por exemplo, do departamento de comunicação, para aí sim você fazer a oferta correta, é absolutamente fundamental. Isso é algo que a gente vê o mercado ainda em evolução, e algumas empresas que já têm um pouco mais no DNA
essa questão de insights, eu acho que os bancos fazem um bom papel, alguns varejistas fazem um bom papel, que é realmente casar isso, pegar isso, tirar o insight e aí fazer uma oferta correta, a comunicação correta, que no final do dia a gente está falando dessa explosão de informação que cada indivíduo é bombardeado todos os dias. Como ser relevante? Esse é o desafio para todo mundo. Como que a minha oferta seja relevante? Claro, se você colocar 50% de desconto, você vai entrar na guerra de preços, mas tem outras maneiras, né, de você ser relevante sem entrar na guerra de preços. Legal. Acho que você tocou num assunto bastante interessante, que é capacitação, pessoas, dificuldades, né? Ricardo, você que está numa indústria que é muito people intensive, que depende muito de pessoas, né? E que você precisa de uma equipe altamente qualificada. E, por outro lado, você tem um Brasil que, se você somar todas as faculdades de exatas, você não tem nem quantidade, nem qualidade suficiente para atender a demanda do mercado brasileiro. Como é que você tem enfrentado os desafios de implementação de Big Data dentro do Itaú Unibanco? Eu acho que é uma questão super interessante, a gente até conversou um pouco. No fundo, quando a gente começou com o Big Data lá em 2012, o primeiro passo foi selecionar gente competente para entender o que queria dizer Big Data, montar business cases e tudo mais, né? E aí, quando a gente começou a entender o que era Big Data de fato, e entender o que estava acontecendo, principalmente nos Estados Unidos, surge o sujeito chamado cientista de dados, que é uma pessoa, um profissional que reúne disciplinas da estatística, disciplinas de ciência da computação e, principalmente, disciplinas de conhecimento do negócio. Tudo, em tese, num único profissional, ou seja, é o super-homem. O que a gente vê é que, tanto nos Estados Unidos e principalmente no Brasil, é super difícil arrumar esse profissional. A saída que as empresas lá fora e aqui no Brasil, algumas empresas que estão começando, e nós fizemos isso, foi montar equipes multidisciplinares. De qualquer forma, com profissionais extremamente qualificados em cada uma dessas disciplinas, mas equipes multidisciplinares trabalhando no mesmo espaço físico, com objetivos bastante tangíveis, enfim, com projetos não muito longos, né, com objetivos claros para poder entregar. Então, foi a maneira que a gente lidou e a gente vem tendo um sucesso enorme lá no banco, trabalhando dessa forma. Fica muito rico. E como é que você tem visto aí as universidades aí provendo sua matéria-prima aí para as necessidades do seu negócio? Você acha que elas estão atendendo hoje aqui no Brasil, as universidades? Eu acho que não. Eu acho que, assim, a gente tem alguns poucos cursos que formam profissionais em ciência da computação. Eu acho que tem um pouco mais de cursos na área de estatística e não tantos cursos voltados para negócio que incorporem essa maneira de trabalhar. O que a gente vem fazendo é investindo muito em trazer gente que trabalha lá no banco ou eventualmente das universidades e entrando com uma capacidade com uma iniciativas muito grandes e investimentos muito grandes em treinar as pessoas. Também tem um treinamento muito forte on the job, não tem jeito. Sim, on the job. Tem que mandar a gente lá para fora 3, 4, 5, 6 vezes por ano para poder entender o que é que está acontecendo, o que significa tudo isso. Então, você mistura essas iniciativas para compensar a falta de profissionais qualificados no Brasil. Exato. E, Alessandra, quais são as suas dificuldades lá na GVT? Eu acho eu concordo que não existe ainda esse perfil, acho que está sendo criado. E é interessante porque na GVT a gente tem alguns estatísticos e matemáticos. E eu brinco assim, falo, gente, parece que gosta mais do modelo do que do resultado, porque às vezes aparecem insights super bacanas, então vamos já aproveitar e aplicar isso. Não, mas isso vai estragar aqui o meu grupo de controle, vamos ter que esperar um tempo. Então, acho que, por um lado, tem toda essa questão mais estatística, matemática e analítica, né? Por outro lado, tem a questão de produto e marketing, que é um pouco mais desestruturado, tem a questão tecnológica. Então, a gente também está dedicando, em TI a gente está criando áreas, e a ideia é que se trabalhe de maneira multidisciplinar com as outras áreas, para que a gente, o mais rápido possível, possa estar criando esse perfil.
E é fundamental que se conheça muito da necessidade do teu negócio, né, dos teus produtos, do teu mercado. Então, tem necessariamente que passar por esse entendimento e esses objetivos para que, no final das contas, a gente tenha esse resultado e essa rentabilidade que a gente espera ter. Ok. Leonardo, você tinha comentado sobre a democratização do dado, né? Hoje o dado está mais disponível, as empresas poderiam estar utilizando melhor o dado, né? Eu não sei, Ricardo, se você poderia aproveitar esse gancho e falar qual é a sua visão sobre isso, sobre essa democratização. Existem mais disponibilidade de dados e mais de informações, e como é que um banco poderia estar aproveitando um pouco mais esse uso de dados? No fundo, acho que a gente vem observando aqui o uso do dado que a gente está fazendo é muito em entendimento de comportamento de cliente para gerar valor para o próprio cliente. Eu acho que tem toda uma questão, obviamente, de sigilo da informação, enfim. Mas se você tem que ter uma conversa com o cliente, one-to-one, e pedir, obviamente, autorização para ele. O cadastro positivo está aí, por exemplo, a gente tem uma interação muito grande com os nossos clientes pedindo autorização para usar o dado. Agora, em contrapartida, se ele começa a ver benefício na utilização desse dado, assim, você não tem grandes resistências. Eu acho que o Facebook é um exemplo enorme, o próprio Waze é um outro exemplo enorme, que você dá teu dado, você sabe que ele vai usar o teu dado, e você não se opõe a isso. Óbvio que você tem que ter um bom senso de fazer um bom uso dessa informação, não vender essa informação de qualquer forma. Tem que tomar alguns cuidados, mas as pessoas, talvez elas se incomodem mais em não serem reconhecidas como indivíduo do que eventualmente, se você está usando uma informação dela, né? Ela se sente mais incomodada, fala, puxa, eu lá no banco, você não sabe que eu tenho um seguro e uma conta corrente, como é que você não sabe? Você tem todas as minhas informações aí. Então, eu acho que é isso que está na cabeça das pessoas. Perfeito. Eu gostaria agora de comentar um aspecto chamado impactos organizacionais, né? Então, eu tenho andado em diversas grandes corporações e tenho visto que a área de Big Data, ou a área de Analytics, ou ela nasceu em marketing, ou ela nasceu em TI, e isso devido às novas tecnologias, ao novo uso da informação, essas áreas, tá? Ou seja, o Analytics, ele vai estar onde? Tá? Ele vai estar debaixo do CEO? Como é que ele vai estar? Como é que o Analytics, o Big Data vai ser uma mola propulsora das grandes corporações? Eu não sei se, Leonardo, você poderia comentar um pouco sobre essa parte de impactos organizacionais. Você tem uma visão um pouco mais externa também, que nem a Deloitte, de olhar essa questão dos impactos organizacionais. E como é que você vê isso dentro das grandes corporações? Um mega desafio. E deve ter muito CIO, gente de TI aqui na plateia. Eu vou fazer um apelo para vocês. Um dos maiores entraves de inovação que eu percebo que existe, por exemplo, dentro dos departamentos de marketing e comunicação, com novas tecnologias, a minha fila de TI não me deixa implementar a inovação. Porque, geralmente, as inovações, elas são colocadas na mesma fila. Então, pega uma telco, por exemplo. O TI está muito mais preocupado na nova expansão na cidade X, porque tem que provisionar questões dessa expansão, do que dar suporte ao time de marketing, por exemplo, fazer uma mudança no site, ou para fazer uma mudança que requer uma expertise de TI, e aí sim ter os insights, aí sim trabalhar o Big Data, as informações. Isso precisa ser equacionado, e não existe um modelo apenas, né? Não existe um modelo. Acho que cada estrutura, eu acho que tem que pensar qual que é a melhor maneira de evoluir, mas sabendo que isso vai causar um impacto na inovação, nesse posicionamento que o Ricardo falou. Tá? Mas isso é uma realidade. Eu percebo que isso está na pauta, né, de muitas reuniões que eu faço, que a minha equipe faz, porque esse modelo ainda não foi equacionado.
eu acho que, né, tem que estar permeado, né, em todas as partes da estrutura. Mas eu vejo, com essa ótica de inovação, com essa ótica de marketing, de comunicação, sem dúvida alguma, isso é impacto. Eu vejo, né, você tem vários modelos. Um modelo é a área de comunicação e marketing criando o teu próprio TIzinho lá dentro, com pessoas de TI para ajudar essa inovação. Outras não, criando uma fila prioritária já dentro com o time de TI para que isso seja endereçado. Enfim, eu acho que o modelo depende de cada estrutura para achar qual é o melhor balanço dos dois. Tá, Alessandra e Ricardo, né? Acho que a Alessandra poderia responder um pouquinho, depois Eu- o Ricardo eu também, a como sua visão CIO. como TI. Ela como CIO. Mas eu concordo com você. Eu acho que se a gente vai tratar isso dentro das demandas, com filas e priorização, isso nunca vai alavancar. Então, o que a gente desenhou agora, isso vai entrar agora o mês que vem, a gente está criando uma área, essa área está pendurada dentro do diretor executivo, justamente para dar o peso que precisa. Então, a gente está muito num trabalho de evangelização. Então, a gente está com iniciativa dentro do CRM, gestão de clientes, dentro do marketing. Agora, a gente está tentando desenhar uma com o próprio RH. Mas a ideia é que isso fique de maneira mais informal, que não tenha aquela necessidade de ter uma priorização, tem que ter retorno a partir do momento que a gente vai colocar bastante investimento, mas, enquanto experimentação, isso vai ter pessoas dedicadas para conseguir dar esse apoio para as áreas. Porque se a gente vai para o tradicional, acaba que TI vai ser um grande gargalo. Então, a gente está tentando fazer isso. Ok. Ricardo, e aí, a sua opinião? Na verdade, há 3 anos atrás, lá no banco, a gente decidiu criar uma diretoria, que é a minha, é responsável por dados dentro da organização. Que, obviamente, tem Big Data lá dentro, tem uma série de coisas e tal. Qual o objetivo final? O objetivo final é organizar o dado no banco como um todo, de forma que a gente dê rapidez e dê muita flexibilidade para as áreas de negócio trabalhar a informação. Acho que a gente vinha há 10, 15 anos atrás no mercado de TI como um todo, sempre trabalhando num esquema de pedido atendimento. Vai lá na área de negócio, entende a necessidade do cliente, volta aqui, desenvolve e dá um BI, dá alguma coisa para ele. Esse modelo vai acabar. Esse modelo, dentro disso tudo que a gente está discutindo aqui, passa a fazer pouco sentido. O negócio tem que ser rápido, a informação que o sujeito tweetou ou curtiu no Facebook tem que estar no instante seguinte na mão das áreas de analytics, que tem que ser áreas de negócio para entender a informação. Então, o nosso trabalho lá, o meu trabalho especificamente, nos últimos 2, 3 anos, foi mudar bastante a arquitetura de dados do banco para dar essa agilidade e dar o que a gente chama de self-service, ou seja, as áreas de negócio vão lá e fazem os cruzamentos, usam uma série de ferramentas novas que tem hoje à disposição no mercado, coisas que surgiram aí nos últimos 4, 5 anos, que dá uma capacidade de entendimento de comportamento de cliente enorme, que vai muito além de Big Data. Uhum. Não, perfeito, perfeito. E como é que você vê, eu também tenho um papel dentro da Deloitte, eu tenho um papel externo na Deloitte para ajudar os clientes a colocar seus Big Data em ação, enfim, está em prática. Eu tenho também um papel interno dentro da Deloitte de ser evangelizadora interna, né? Então, eu entendo um pouco as dores da evangelização interna, né? E o que eu tenho percebido para que esta iniciativa ganhe corpo na empresa, essa iniciativa tem que estar na agenda do CEO, né? Eu não sei como é que você vê isso, Leonardo, lá no Facebook. É uma empresa que já nasceu com esse conceito. Como é que você vê isso dentro do Facebook? É uma agenda do CEO? É uma agenda que vem from the top? Não, certamente tem que estar na pauta e com os objetivos claros de toda a organização, senão a coisa não anda. A gente tem um tema, um dos nossos valores no Facebook é fail harder. E com o conceito de que, se eu não tentar experimentar, eu não vou achar o caminho do diferencial competitivo. E esse tem que ser, na nossa visão, isso tem que ser encarado com algo que permeie em toda a organização. Então, vou contar só um caso que aconteceu em 2011.
quando nós lançamos as ações na Bolsa, abrimos o capital na Bolsa de Valores nos Estados Unidos, existia uma dúvida e um questionamento muito grande se o Facebook tinha real capacidade de gerar receita e um modelo de negócio, sabendo que o usuário, o consumidor, estava saindo do mundo desktop para o mundo móvel. E isso nos pegou de surpresa, porque a rapidez dessa evolução e dessa transformação foi muito mais rápida do que realmente a gente estava prevendo. E a companhia teve que se reestruturar em poucos meses, com o Mark Zuckerberg sendo ali o sponsor disso, em um modelo onde todas as áreas da companhia iriam olhar do ponto de vista estratégia de produto, estratégia de ferramentas para o mundo móvel. Tá? E o próprio Mark, ele deu exemplo porque ele tem toda semana uma revisão de produtos, né? Com os principais VPs de engenharia, os principais VPs de produtos. E logo depois que ele definiu essa visão, que todo mundo tinha que pensar móvel primeiro, na semana seguinte, a primeira reunião de produtos, as pessoas vieram e traziam o mock-up do produto em desktop. E o Mark falava, olha, não tem reunião hoje, pode voltar, e você só vai apresentar o teu produto para mim quando você realmente tiver incorporado a mobilidade. Primeiro, então, com isso, com a visão dele, com o push dele, a execução daquela estratégia, ele conseguiu sim mudar dinamicamente, a dinâmica da companhia, e todo mundo, a partir dali, pensou em mobile primeiro. A questão engraçada é que por 2 semanas não houve essa reunião, não houve essa revisão de produto, porque ninguém estava preparado. Mais de 60% da receita do Facebook hoje vem de mobilidade. 2 anos depois, 2 anos e pouco depois. Então, isso mostra que sim, é possível, mas tem que ser top-down, o líder tem que dar o exemplo. Ok, então, muito obrigada. Acho que nós já estamos agora ao término do painel. Gostaria de saber se teríamos alguma pergunta aqui da plateia. Olá, parabéns a todos aí pelo debate. Queria fazer uma pergunta para o Ricardo. Você citou que criou dentro da área do banco uma agilidade maior com o time de TI. Queria que você falasse um pouquinho mais, e para entender se você tem um time de TI dedicado aos assuntos de Big Data, se esse time está sob tua gestão, ou se é um processo diferenciado junto à TI que vocês têm. Na verdade, a gente, como eu falei, na hora que a gente cria uma iniciativa de Big Data, define com as áreas do banco, de negócio e tal, a gente cria uma equipe multidisciplinar. Tem gente no meu time que faz o papel, eventualmente, do que a gente chama lá no modelo Agile, de PO, ou seja, ele toca aquela atividade. Mas não necessariamente é uma pessoa do meu time, pode ser que seja uma pessoa do time de negócio. Depende muito da maturidade das pessoas em relação ao assunto e à tecnologia. Às vezes a gente já está em uma terceira, quarta iniciativa na mesma área de negócio, e a ideia é fazer o spin-off isso para a área de negócio, e ela acaba tocando isso, enfim, ongoing. Agora, as primeiras iniciativas têm muito um papel nosso aqui de ajudar a começar a trilhar. Iniciativas mais para frente, as pessoas acabam tocando. Só uma pequena dúvida, só para complementar. A tua estrutura está dentro de TI, então? A minha estrutura está dentro de TI. Não temos mais. Considerações finais? Então, ok. Então, eu gostaria de encerrar esse painel. Gostaria de agradecer o Leonardo, o Ricardo, a Alessandra. Acho que eles vão estar aqui um pouco durante o evento para que possam aí interagir com vocês. Muito obrigada. Nosso próximo palestrante é o Alex Pagliarini. Ele é diretor de marketing e relações corporativas do complexo WTC
de eventos e da rede Sheraton de hotéis. Ele é colunista do jornal Popmark, também do blog UAU, é presidente da MPI, Meeting Professional International, é vice-presidente da Ampro, presidente do Conselho de Marketing Trends do WTC Business Club, faz parte do Advisory Board da CMO, cônsul da América Latina, foi presidente do júri do Prêmio Colunistas Promoção 2014, enfim, já dá para ver que ele tem muita bagagem, está muito oxigenado aí dos vários segmentos onde tem